Osasco faz 58 anos. E como comemorar o aniversário da cidade que abraça você? Com aquele abraço que fala tanto, sem dizer nada. Com aquele abraço que protege. Com um abraço entre grandes amigos. Tem abraço que tá sempre lá pra você. Porque pra gente, abraçar é uma arte que muda uma vida. Tem o abraço do melhor amigo e o abraço mais emocionante do mundo. Tem o que transforma vidas e o que move montanhas. Osasco, 58 anos. Abrace a cidade que abraça você. Este programa é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Ana Lu Rossi e estou aqui para a estreia do programa Seu Estilo. Aqui na Connect TV vai ser um canal direto entre eu e você para a gente falar um pouco do nosso mundo feminino. É um mundo com muitas possibilidades, uma janela enorme de oportunidades que a gente vai poder falar de moda, estilo, maquiagem, beleza, cabelo e tudo aquilo que você quiser falar. Vai ser um programa onde você vai dar as dicas, você vai dar as ideias. As dicas deixa que eu dou, mas as ideias, os temas, eu quero ouvir vocês. O que vocês querem saber um pouco mais do nosso mundo, que às vezes a gente pensa que sabe tudo, mas não é por aí não, tem muita coisa pra gente saber. Bom, gente, eu acho que para começar a falar sobre o mundo feminino, a gente tem que pensar o que é a beleza. Na verdade, cada mulher tem a sua beleza, tem aquilo que gosta mais em si. Eu acho que para você começar a poder se produzir, a poder escolher uma peça de roupa, uma cor do cabelo, um penteado, é bom você entender, olhar para você, para 5 minutos, se olha no espelho, entenda o que você mais gosta em você. É a sua boca, é o seu jeito, é a sua simpatia, o cabelo, tudo. Existe beleza em toda mulher. O que falta é a segurança de você se olhar e entender qual é a sua beleza. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas. Você pode começar a escolher por uma peça de roupa, uma calça jeans. Primeiro você tem que entender qual a ocasião, para onde você vai, qual a situação, com quem você vai, o horário. E aí você vai lá e escolhe uma peça de roupa.
dentro dessa peça, você vai ter uma possibilidade infinita de acessórios, de penteado, de maquiagem, enfim. A gente vai falar um pouco sobre você, eu quero ouvir, a gente vai ter um canal direto que é o Instagram. Vocês vão trazer para mim as dúvidas, os receios, a cor que você acha que fica melhor para você. Manda um look, pede uma opinião e eu vou estar aqui. Eu quero ser o seu canal para que você se sinta melhor, para que você se sinta bem, porque a moda, a beleza é simplesmente isso. Você se sentir bem, você se sentir feliz e estar segura onde você estiver. Meninas, e a gente vai ter aqui também a dica da semana. Como que vai funcionar? No final do programa eu deixo uma dica para vocês e a gente vai interagir durante a semana com aquela dica para quem sabe até formar um tema para o próximo programa. A dica de hoje vai ser qual? Mande uma foto sua e informa para mim o que é aquilo que você mais gosta em você. Pode ser uma parte do corpo, pode ser o seu jeito, o seu sorriso. Manda para mim, eu vou responder vocês e eu vou te dar dicas de como valorizar essa parte que você me fala que você gosta mais em você. É muito fácil, gente. Basta você se olhar e descobrir aquilo que mais te agrada. Manda para mim no Ana Lu Rossi Store, que vai ser um canal direto também para vocês falarem comigo. Bom, meninas, é isso aí. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro programa. E na semana que vem teremos mais tempo para falarmos do seu estilo com Ana Lu Rossi. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Muito boa noite, amigo telespectador, amigo internauta, já estava com saudade de vocês. Se vocês estavam de mim, do nosso programa, eu já não sei, mas eu acredito que sim, porque tem muita informação boa. Começando mais um programa Futebol de Mesa, edição de número 101. Caraca, já passamos do 100 nessa terça-feira maravilhosa, 3 de março de 2020. Você vai acompanhar todas as informações do futebol aqui da nossa região, do nosso estado. Vamos falar de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, classificação. Vamos dar uma pincelada também de como estão os jogos aí do Audax, da Série A2, do Grêmio Osasco na Série A3. Vamos falar de tudo e deixar você super informado. A gente já volta com todas as informações.
Osasco faz 58 anos. E como comemorar o aniversário da cidade que abraça você? Com aquele abraço que fala tanto, sem dizer nada. Com aquele abraço que protege. Com um abraço entre grandes amigos. Tem abraço que tá sempre lá pra você. Porque pra gente, abraçar é uma arte que muda uma vida. Tem o abraço do melhor amigo e o abraço mais emocionante do mundo. Tem o que transforma vidas e o que move montanhas. Osasco, 58 anos. Abraça a cidade que abraça você. Falei pra você, era muito rápido. Hoje na apresentação, no comando do futebol de mesa, Alessandro Belcorso. Falei lá no começo que eu tava com saudade e tava mesmo, viu? Desde o ano passado que eu não apareço aqui, o nosso diretor tava segurando, deixou na geladeira, depois que nós metemos a boca no time dele, né, no Santos. Também só vivia perdendo, não tem porquê. Mas estamos de volta, firmes e fortes, estamos aqui e com duas feras hoje, duas feras me acompanhando. Hoje estamos com o Lucas Straiotto, né? Aquele fera na ponta esquerda. Muito boa noite, Lucas, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Tava com saudade, viu, rapaz? Para não deixar perder e nem esquecer, tava com saudade da lasanha da mãe. Não esqueci, pode avisar. Já tem uns 2 anos já prometido isso E aí, já né? tá prometido. Pois é, boa noite, Alessandro, Gessé, todo mundo que tá nos acompanhando aí. Também tava com saudade, já fazia um tempinho que a gente não aparecia por aqui. Mas tô louco aí para comentar mais dessa 8ª rodada aí que movimentou bastante a tabela dos times paulistas. Aí, tem que lembrar, como que é o nome da mamãe mesmo? Suzy. Dona Suzy, tô esperando a lasanha, pelo menos um pedacinho, né? Domingão, aposto que ontem teve, viu? Só aquela rebarba da forma, a gente já fica satisfeito. E na ponta direita, Gessé Brito. Nunca fiz programa com o Gessé, mas falaram pra mim que é sensacional, o cara manja muito de futebol. Também de futebol feminino, né? Mas eu não deixa pra lá, vai. Manja muito de futebol, seja bem-vindo, Gessé. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Lucas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no programa 101, nessa terça-feira, junto com você, para comentar tudo que há de bom, tudo que rolou de bom na 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista tá pegando fogo, rapaz. O Corinthians, a gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians, estava perdendo até os 47 do segundo tempo, uma falha do goleiro, conseguiu um empate dentro de casa, naquilo que você pode chamar de um campo totalmente alagado. Não sei para onde foi o dinheiro dessa infraestrutura toda do estádio, não, que não teve drenagem ali, não. Você acha, Lucas? A drenagem piscina? teve, né? Mas é que a chuva também, eu vou dar um desconto, porque a chuva foi de fato torrencial e ela durou um bom tempo. Mas que o estado da grama ficou péssimo, praticamente não deu para desenvolver um futebol ali, ficou deplorável. O Corinthians tem que dar uma olhada especial para essa grama aí. Gessé, no intervalo ali, o pessoal que estava trabalhando nos bastidores do estádio começaram a puxar água com rodo, rapaz. Aquilo foi um jogo de futebol ou de polo aquático? Não dá para saber, né? Prejudicou o Corinthians, com certeza, né? Vale ressaltar que essa rodada que nós estamos mencionando, a 8ª rodada do Campeonato Paulista, que teve início na quarta-feira passada, onde o Corinthians enfrentou o Santo André dentro da Arena Corinthians e saiu com o resultado do empate em 1-1. E a rodada termina hoje, né, entre Oeste... Não, terminou ontem, né, a rodada entre Oeste e Mirassol, né? Isso, exatamente. Oeste e Mirassol. E no final de semana teve Santos e Palmeiras, num empate também lastimável. O Palmeiras fez um gol, mas daí anularam. O jogador estreando, já pensou, jogador estreando com gol, que veio do Atlético Paranaense, e ele mesmo disse na entrevista que havia sido convidado para jogar pelo Corinthians, pelo técnico que trabalhou com ele lá no Atlético Paranaense, né? São Paulo do Fernando Diniz também, nesse domingão, deixou a desejar. Venceu, ok, venceu, mas é aquele vencemos rezando para que acabasse o jogo com o mais rápido possível, né? Então estava todo mundo apreensivo, porque a Ponte Preta estava em cima e poderia arrancar o empate a qualquer momento dentro do Morumbi. Realmente o São Paulo está deixando a desejar. Marcelo Murro, São Paulino, fanático,
deve ter perdido aí uns 3 quilos de cabelo, sem dúvida nenhuma. Vamos começar aí mostrando então, já que a gente está falando do São Paulo, mostrando os gols da partida deste domingo. Tá no ponto aí, meu nobre Gabriel, então pode rodar aí a vinheta. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. E agora vamos ver os gols do São Paulo, né, desse domingo. Venceu a Ponte Preta e vamos comentar. 2-1. O que você achou desse jogo, Gessé? 2-1 no Morumbi, mas estava sofrido, hein? Olha, eu tenho pra te falar que... Será que eram os cabelos que estavam atrapalhando? Os cabelos ali, sabe? Aquela jogada Aquela ali, franja, né? Rapaz. Agora tá desarnando, né? Fernando Desencantou. Diniz aí vindo numa crescente no Campeonato Paulista, mas... deixa eles pensarem que o primeiro confronto lá com o Corinthians lá atrás tá fácil pra isso, porque sabe como que vai terminar. Deixa crescer. Coringão tá em último na tabela, mas já ouviu falar da Fênix? Ressurgindo das cinzas. Rapaz. Esse aí foi o primeiro gol, né? O pessoal tava reclamando de impedimento. Esse foi o primeiro gol do lançamento. Isso. Tava reclamando do impedimento, mas não houve não, tava um pouco Jogada atrás. legal. Né? E é curioso, só se me permitem... Claro, Lucas. O Belcorso é um belo de um corneta, porque eu realmente tenho gostado de como o São Paulo tem evoluído. Eu acho que dos times paulistas, particularmente é o que eu tenho mais esperanças para o decorrer do ano, justamente pela continuidade do trabalho do Diniz. Eu acho que, em comparação com o ano passado, o time já está bem melhor. E acho que conforme o tempo vai passando, a evolução tática e de conceito, os jogadores vão absorvendo cada vez mais. O Gessé comentou do Pato aí, né, que cortou as madeixas e parece que começou a desencantar. E eu chamo a atenção justamente pro Pato e pro Pablo, porque assim, você não diz que o Pato é o centroavante ou que o Pablo é o centroavante, porque durante o jogo eles trocam muito, eles se revezam muito. O Vitor Bueno também aparece ali como uma peça surpresa no ataque, e isso vem me agradando. Isso realmente mostra que o trabalho do Diniz vem surtindo mais efeito, porque quem lembra do Audax lembra que praticamente ninguém tinha posição fixa dentro de campo, e no ataque ver esse tipo de rodízio entre os dois jogadores é muito interessante. E vale ressaltar, Lucas, que no segundo gol foi numa roubada de bola, né? A Ponte estava saindo no contra-ataque. O São Paulo está cada vez mais atacando a bola, né, nessa recuperação, essa coisa de você perder a bola e já juntar uns 2, 3 jogadores ali, fazer pressão para recuperar a bola o quanto antes, né? E você vê isso também na quantidade de passes que o São Paulo vem trocando por jogo, o número de chances criadas, enfim. Eu acho realmente que o São Paulo vem evoluindo bastante. Eu acho que o torcedor terminou o ano com o pé atrás ali, se o Diniz deveria continuar à frente do time, se deveria sair, se deveria mudar de conceito, de filosofia. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo a diretoria do São Paulo tomou uma decisão acertada, porque vem errando em muitas decisões, mas eu acho que tomou uma decisão acertada em mantê-lo, porque para mim é nítida a evolução do time. E o outro jogador, por exemplo, que não muito se esperava, que para mim está melhorando, é o Daniel Alves. Eu acho que ele encontrou enfim a posição ali, jogando ao lado do Tietê, de frente pro jogo. Ele não precisa, ele como um 10, recebendo a bola de costas, precisando virar, enxergar, jogando mais centralizado. Eu acho que ele está meio perdido agora, jogando ao lado do Tietê um pouco mais pela direita ali, está conseguindo desenvolver o futebol melhor. Eu acho que pouco a pouco esse São Paulo vai conseguindo melhorar e ter ainda mais a cara do Diniz e ficando cada vez mais competitivo. Ele está mais agudo, né? Então, a única coisa, o único detalhe que eu ainda vejo no time do São Paulo a melhorar, apesar das belas defesas que ele tem feito nos últimos jogos, mas ele está muito inseguro, é o goleiro. O goleiro está muito inseguro. No clássico contra o Corinthians, ele errou muito a saída de bola. Esse gol que ele acabou tomando nesse último jogo, aquela dividida, inclusive um amigo nosso da imprensa comentou, né? Goleiro que é mais ou menos, tem a carcaça mais ou menos bonita ali, sempre vai na dividida de pé, ele não vai na mão com medo de estragar, machucar a latinha. Então, aí os dois zagueiros ainda estão bons.
mas o goleiro ali ainda tá um pouquinho a desejar. Eu também acho que o goleiro de São Paulo falhou no lance. E em relação ao que o Lucas falou que eu tô cornetando, não. O São Paulo vem numa crescente, vem em ascensão, só que o São Paulo tá torcendo para acabar logo o jogo. Então dá essa impressão, ele massacra, mas chega uma hora que começa a apagar, e aí vai lá, 45, tem que acabar, Eu tenho isso essa que me dá impressão também, porque que nem a gente estava comentando aqui, esse estilo de jogo do São Paulo, que ele tá mais agudo, essa coisa de perder a bola e tentar recuperar o quanto antes, desgasta muito. Não tem como você jogar 90 minutos assim. Tanto que, para mim, o ritmo do São Paulo cai não só no final do segundo tempo, como no final do primeiro tempo também. E, se eu não me engano, é o próprio São Paulo que vai jogar na altitude na Libertadores, Sim, né? próximo então, jogo. Eu tô muito curioso para saber como é que o Diniz vai pensar no time nesse próximo jogo da estreia da Libertadores, porque tem toda essa carga de nervosismo de estreia, se você não fizer um bom resultado, a torcida já vai cair em cima de novo. Como é que você vai posicionar o time? Porque por jogar, acho que são 3.800 metros de altitude, é muita coisa. Como é que você vai fazer esse time correr e render a mesma coisa? Enfim, eu estou bem curioso, porque esse estilo de jogo que o Diniz prega, ele requer muito fisicamente do time. E o São Paulo com essa vitória foi a 15 pontos, né? Com 4 vitórias, 3 empates e uma derrota. Tem um saldo de gols Não, tem o gols prós, marcou 12 gols e tomou 5 gols. E aí, no grupo dele é o que está liderando. O último colocado é o Ituano. E Inter de Limeira está em terceiro lugar e o Mirassol em segundo. O Mirassol está com 10 pontos, então o São Paulo está com 5 pontos a mais que o Mirassol. Então tá um pouco mais tranquilo que os outros adversários. A gente vai falar depois de toda a tabela, a próxima rodada, mas é o que o Gessé e o Lucas falaram. O São Paulo passa uma confiança até certo momento da partida. Depois disso, você começa, torce para acabar o jogo, vamos rezar para o goleirão lá atrás não falhar mais, a zaga começa a ficar instável, mas é aquilo, Dani Alves está sendo mais agudo, jogando mais incisivo, o Pablo e o Pato não guardam posição, isso é o que ele fazia já no Audax, tanto é que o Tietê, quando veio para o Audax, começou como lateral direito. Exato. Foi para o Palmeiras como lateral direito e foi negociado para a Ucrânia como meio atacante. Praticamente meia direita. Então não tem essa, não guardam posições. Mas eu gosto do trabalho do Diniz, já acompanhei ele muito tempo aqui em Osasco e vamos torcer, estamos na torcida aí, para que o São Paulo consiga voos mais altos, não só para Libertadores nesses 3.600 metros de altitude, mas também voos mais altos no Campeonato Paulista. Não sei se pintou o campeão, como estão mandando aqui as mensagens para nós, mas quem sabe pode passar de fase, tem tudo para que isso aconteça, e aí na segunda fase do campeonato é outra história, é um mata-mata, é 2 jogos, então vamos ver a que ponto chegará o São Paulo. Falamos agora sobre o São Paulo, que venceu a Ponte Preta por 2-1 no Morumbi, nós vimos os gols, vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians. Como eu disse no começo da transmissão, Corinthians empatou em casa com o Santo André em um campo super encharcado. Nós temos os gols? Roda a vinheta. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Eu vou começar perguntando para o nosso amigo comentarista aqui, o Gessé, que ele tem um certo fervor com esse time do Parque São Jorge. Tá com saudade daquela dupla de R's que tinha no Corinthians? Rapaz, Não estou falando de Ronaldo, calma. Romero e Romarinho. Rapaz, na situação que a gente vive hoje, eu olhando essa vinheta aí, dá saudade dos caras, bicho. Dá saudade. Volta, Romarinho, volta. Porque o negócio tá feio. Ô, Thiago Nunes, ajuda nós aí, pelo amor de Deus, Thiago. Não desmerecendo o time do Água Santa e o time do Santo André. Inclusive, um abraço pro meu amigo Dedé, jogou no Santo André muitos anos, irmão do Geninho ali do Munhoz Júnior. Meu, o que vocês acham? Foi estratégia ou foi desespero? O Gil virar atacante. Era o jogador mais alto, Campeonato né? Paulista. Era o jogador mais alto que tinha. Não.
Não dá porque esses times grandes de São Paulo, opinião minha, eles têm que estar pronto para tudo. Eles sabem que eles vivem na terra da garoa. Então, por mais que o campo não ajudou, o gramado não ajudou, mas tem que ter um planejamento e tem que ter um planejamento de jogo também. Se acontecer isso, se o campo ficar alagado, isso daí é uma coisa que tem que ser pré-definida nos treinos do dia a dia. Vocês não concordam? Eu acho que o time tem que ficar preparado para tudo, mas acho que o que aconteceu nessa quarta-feira foi algo muito atípico, assim. Eu acho que tanto o grau de chuva que caiu, porque o gramado do... É a primeira vez, eu acho, que a gente fala de problema no gramado do estádio do Corinthians. Pelo menos, ao meu ver, é. E, enfim. Mas isso vai de encontro com as dívidas que o Corinthians tem. Ah, claro. Por isso que nós estamos falando a primeira vez. É uma grande bola de neve, né? A partir do momento que você começa a dever em um setor X do clube e você, enfim, é um efeito dominó. Só tende a piorar se não quitar essa dívida antes. Mas, enfim, voltando à questão do GC, eu acho que o time grande ele tem que tentar se preparar para tudo. Acho que o legal do futebol justamente é isso, porque os times grandes não tem como também você se preparar para tudo. Um grande exemplo, se a gente puxar de fora agora, nesse final de semana que aconteceu, Liverpool, um ano invicto na Premier League. Perdeu para o vice-lanterna de 3-0, fora de casa. Que era o time que apresentava o melhor futebol do mundo, acho que indiscutivelmente, nos últimos meses. Então, assim, não dá para você se preparar para exatamente tudo. E aquela coisa, a chuva prejudicou o Corinthians, com toda certeza. Mas prejudicou o Santo André também. O Corinthians não jogou sozinho. E, enfim, eu acho que o problema do Corinthians é muito mais essa coisa de transição de ideia. O Corinthians vem jogando do mesmo jeito há 10 anos. Desde a época de Mano Menezes, quando o time caiu para a segunda divisão. Mano, Tite, Mano de novo, enfim. São alguns conceitos iguais que se enraizaram ali no Corinthians. O Thiago é uma tentativa de mudança desse conceito. Não vai mudar da noite pro dia. Não tem como. E para mim, Paulista não tem que ser parâmetro para você julgar se o trabalho já deu certo ou não. Tem 2 meses de trabalho. Não tem como. Mas o torcedor não tem paciência. Torcedor de time grande, torcedor do Corinthians, eu entendo. Não vai ter essa paciência com o Thiago. Mas é que tá, deveria, porque, assim, se quer mudança, a mudança não acontece da noite pro dia. O que aconteceu no Flamengo com o Jorge Jesus é um ponto fora da curva. Dificilmente a gente vai ver isso acontecer. Tanto é que não conseguiram fazer a mesma mudança quando veio o São Paulo para o Santos. Exatamente. Não, e outra coisa também, se você me permite. Claro. Pediu o Michel, dinheiro não deu, foi pro Flamengo. Pediu o Rony, dinheiro não deu, foi pro Palmeiras. Meu, o cara pede as peças que ele acha que vai ser ali uma ajuda boa pro time. A diretoria, a presidência não tem competência de contratar. Meu, é Corinthians. Eu pego um exemplo agora, fugindo um pouquinho do Campeonato Paulista, São Paulo, o Atlético Mineiro não deu R$1 para contratar o São Paulo. Foi empresários, investidores que contrataram eles. Por que isso não funciona também aqui em São Paulo? Então, o problema, no meu ponto de vista, é que isso de uma forma ou outra já aconteceu pro lado do Corinthians também. Se você pegar, por exemplo, o valor que a gente estava falando de estádio, o Corinthians por si só nunca construiria esse estádio. Nunca. Porque não tem dinheiro para isso. O Corinthians não tem dinheiro hoje para contratar Michael, Rony, etc., justamente por esse efeito de dominó de bola de neve de más gestões anteriores. Então, assim, eu acho que não é nem falta de competência da diretoria atual, eu acho que é um conjunto de más administrações, porque eles realmente não têm dinheiro para contratar. Mas você acha que mesmo com essa má administração, você acha que o elenco do Corinthians hoje é um elenco bom? Eu acho razoável. Eu acho que os 2 nomes aqui citados, Michael e Rony, são justamente do setor que o Corinthians mais precisa, que é ponta. Porque, por exemplo, foi atrás de um cara barato, que era o Cantilho, chegou e tá jogando. Pra mim, jogando muito bem. Muito, pra mim ele encaixou como uma luva. Você vê que o Thiago realmente tem uma visão de mercado interessante, pelo menos, porque ele foi atrás de um cara, trouxe e o cara tá jogando. E o Corinthians precisa de uma opção de beirada de campo, porque Janderson, desculpa, mas o Pedrinho, pra mim, é um jovem dos últimos anos mais supervalorizado que já existiu. Mas parece que tá na seleção ainda, né? Então, parece que não voltou pro mas Corinthians. É que tá, o Pedrinho, curioso, que
O Pedrinho surgiu mesmo faz o quê? Um ano e pouquinho? Um ano e meio. Quando ele surgiu, eu falei assim, e eu vi ele jogando, eu falei assim, pô, pra um jovem de 17 anos, acho que ele tem muito a evoluir. Eu fui ver, ele já tinha 20. Eu falei, caramba, né? Já tava velho, né? Então, porque eu falei assim, ele apresenta um futebol de um garoto promissor, mas um garoto de 17 anos, de 18 anos. Ele já tem 20, 21. Então, assim, já era pra ele estar num patamar acima. E ele, sabe, quando ele resolveu um jogo pro Corinthians, quando que, não precisa nem ser com gol, mas de fazer a diferença mesmo. Então, enfim, eu acho que o Corinthians precisa de jogadores de ponta. Eu acho que se não tiver até o final da temporada aí, o Thiago vai acabar se virando com Bozelli e Love juntos, aproveitando que o Love ainda tem certa velocidade. Eu acho que ele pode jogar com 2 atacantes, reforçar o meio ali. O Ramiro, antes de se lesionar, estava fazendo boas partidas pelo lado direito. Enfim, eu acho que a perspectiva é melhor do que o futebol que está apresentando hoje, mas, para mim, requer tempo de trabalho. Não adianta achar que o Thiago já deveria ter vindo aqui e mudado o mundo do Corinthians, porque não é assim que funciona. E o Camacho? O que você acha do Camacho, Gessé? Camacho, na passagem que ele teve pelo Corinthians, ele jogava em outra posição. Foi pro Atlético Paranaense com o Thiago, tá jogando mais à frente. E agora no Corinthians, tá surtindo um efeito? Com o Camacho, ele acabou dando uma outra cara pro time. Ele tem um estilo de jogo totalmente diferenciado do Ralf. Mais agressivo, mais pra frente. Mas eu não sei por que não emplacou ainda. É assim, a gente tá cobrando... Eu sou corintiano, mas acima de tudo eu sou esportista. Então a gente tem que ver os dois lados da moeda. Se é pra cobrar, tem que cobrar porque a gente sabe que eles podem dar frutos. O time é o que tá ali à disposição do Thiago Nunes. O Everaldo entra, não rende. Tem que investir mesmo no Bozelli para tentar fazer ele pegar ritmo de jogo. Na lateral esquerda, o menino lá, o Sid Clay? O Sid Clay e o reserva Piton. dele também, o Piton, vem com jogos muito bem, vem muito bem nos jogos. Então, é uma situação que você tem que colocar ali no papel e deixar eles pegarem mais ritmo de jogo, porque se não acertou até agora é um mata-mata, agora é a hora. Se não acertar, vai ficar pior para eles se não classificar para as finais aí do Paulista. Eu acredito que o Campeonato Paulista é um experimento do que vai dar certo ou não pro Campeonato Brasileiro. Pelo menos deveria ser, Você consegue né? fazer o teste ali, né? Dá pra ser, o Paulista principalmente, né? Comparando com os outros estaduais aí, É o mais forte, né? É realmente o mais forte, se você pegar para ver o nível como um todo. É diferente, por exemplo, o Corinthians está em último na classificação, mas a diferença de pontos é o quê? Acho que 1 ou 2 pontos pro ponto. Então, pro primeiro colocado. Que é um ponto pro segundo colocado, que é um ponto pro primeiro. Então, Uma vitória já... Não tá difícil se classificar. Outra coisa, você pegar, por exemplo, em Minas, o Atlético, que está em sétimo, sei lá. Enfim, aí é outro quesito de comparação. Então, eu acho assim, eu acho que o Corinthians se classifica para a próxima fase. Eu acho que não vai ter tantas dificuldades assim. Acho que é só um período um pouco conturbado. Não acho que é um favorito a ganhar o título, apesar de que a gente já viu milhares de vezes o Corinthians em mata-mata crescer, mas era um outro estilo de jogo, era outra história. Hoje eu tenho curiosidade para ver esse Corinthians em mata-mata, inclusive. Tanto que a gente viu contra o Guarani, né, não foi legal. Mas, enfim, eu acho que independente do resultado, eu gostaria de ver o Thiago Nunes com respaldo da diretoria para começar o Brasileiro tranquilo, sabendo que ele vai ter tempo para trabalhar, porque eu acho que o Paulista é só a adaptação dele com o clube, do clube com ele, dos jogadores entenderem o que ele quer, enfim. Eu acho que ele realmente precisa de tempo para trabalhar. Você falou em classificação e saiu a notícia na Federação Paulista que causou espanto para o Corinthians, para os corintianos. Eu não sei se a diretoria do Corinthians leu ou não leu o regulamento, mas agora, questão de desempate, é o cartão amarelo e o cartão vermelho. Então, no grupo do Corinthians, o Corinthians está em último lugar. O primeiro é o Bragantino com 11 pontos, depois vem o Guarani com 10, Ferroviária com 9 e Corinthians também com 9. Por que o Corinthians é o último? Por causa do cartão. Levou mais cartão amarelo e cartão vermelho. O que você acha dessa notícia que foi manchetada aí nessa segunda-feira, Gessé? Eu tenho certeza que o cara que identificou isso aí não era corintiano. Primeiramente isso aí.
Mas não tenho o que falar, não tenho o que falar. Time grande tá nessa situação. O Thiago Nunes, o Lucas falou de tempo. O Thiago Nunes deveria ter assumido o time já no final do Brasileirão, para ele já começar a sentir o time para esse ano. Então, assim, infelizmente, chegou, a minha opinião pessoal, chegou meio prepotente, meio arrogante, mandou pratas da casa embora sem dar um mínimo de respeito, se tratando do Ralf. Jadson poderia ter uma despedida decente, porque fizeram muito pelo time. Então, já que ele veio dessa forma, ele tem que representar agora e ver, fazer o time ir para frente. Porque até agora, infelizmente, os números provam que ele não está representando para o que ele veio fazer. Eu estava vendo a entrevista do Ralf, eu até então não sabia como ele havia sido desligado, né? Não sei se vocês acompanharam. Ele estava dizendo para um canal de esportes, a reapresentação do elenco todo seria na segunda-feira. No domingo, às 8 da noite, toca o telefone dele, é o Duílio, o gerente de futebol, dizendo para ele que ele não precisa se apresentar com o elenco, que o Corinthians não vai mais utilizar os serviços dele de acordo com o novo treinador. Ou seja, o cara estaria se apresentando na segunda, domingo à noite recebe um telefonema. É uma falta de respeito, né? Total. E aquela coisa, é uma falta de respeito com eles que... Com o profissional, né? Exato, isso que eu ia falar. Não só com o Ralf, que tem muito tempo de casa, mas com qualquer um seria. Qualquer profissional. E assim, eu acho que não tem problema o Thiago chegar, por exemplo, e falar, olha, eu não conto com o futebol do Ralf, porque eu acho que ele não se enquadra com o meu jeito de jogar. E eu realmente acho que não se enquadra muito. Mas apresenta junto, chama o cara pra conversar e fala, olha, Ralf, eu não vou te utilizar muito por isso, isso e isso. Agradeço todos os seus serviços prestados, um abraço e Até tchau. porque você tem que chamar um jogador, é o que o Lucas falou, explicar para ele qual a situação, porque que ele está sendo dispensado. Não é obrigado a explicar a dispensa, mas é de bom grado, é né? De consenso. respeito. E aí fala para o jogador, ó, seu contrato ainda tem mais 2, 3 meses de vigência, pode vir utilizar as instalações do clube para manter a preparação física. Fala com seus empresários, faz negociação, mas você pode vir aqui usar academia, correr em volta do campo, nós não iremos te utilizar. É o mínimo que o cara tem que fazer, né? Exatamente. Ainda mais falando de Corinthians, não só do Corinthians, mas qualquer time. Porque essa coisa de partida de despedida, eu acho que merecia também, mas é uma coisa muito mais da diretoria. Mais assim. festa, né? Mais festivo. Né? Mas é uma coisa muito mais administrativa de diretoria. Eu acho que o Thiago chegaria com muito mais respeito dentro do grupo e até dos torcedores se ele agisse dessa forma, no sentido de ser mais apaziguador nessa situação específica. Porque, como eu disse, eu concordo, eu acho que do jeito que ele joga, nem o Ralf, nem o Jadson seriam muito utilizáveis, mas eu acho que você precisa ter respeito com os cidadãos, com os profissionais. E outra coisa que eu percebi no Thiago também, ele quis meio que trazer o esqueleto do time que ele fazia parte. Do Atlético Paranaense. Ele quis trazer, mas o que acabou ocasionando? Não aconteceu da forma que ele pensava, e eu acho que ele não tem confiança em pessoas que não estavam ali no meio dele, do antigo time dele, que era o Atlético Paranaense. Isso daí está implicando um pouco também para ele desenhar o time. Ele não sei se é falta de confiança, o que ele não conseguiu deixar o time redondo ainda. E o Corinthians só tem pedreira pela frente. Pelo menos, ao meu ver, tem 3 jogos difíceis. Pega o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, depois recebe o Ituano e depois tem o clássico contra o Palmeiras, né? Só jogo difícil. Você pega o Ituano aí na zona de abaixamento, que nas rodadas finais os times fazem qualquer coisa para sair dali da zona de degola, enfim. A vida do Corinthians realmente não tá fácil, mas é aquela coisa, né? O cara que quer trabalhar no Corinthians não pode esperar a vida fácil nunca, né? Falar em trabalhar no Corinthians, repercutiu também essa semana. Hoje o bloco está bem extenso do Corinthians, né? Porque o Corinthians é o que está mais dando pano para manga aí, tem muita notícia, boas e ruins. André Sanches com o Dudu no Carnaval, hein? Pois repercutiu essa notícia. Pois é aquela coisa, é fase. Se o time tivesse uma fase boa, ninguém ia nem ligar. Se fosse ao contrário, se o Palmeiras tivesse uma fase ruim e o Corinthians tivesse uma fase boa, o Dudu seria criticado. Sim. Alguém viu algum palmeirense criticando o Dudu? Não. Eu não vi. Então, assim, é tudo questão de fase. Eu realmente acho que não tem problema nenhum
pessoal de futebol ter relações entre si. É que nem eu achei legal o Luxemburgo dando uma entrevista coletiva, perguntaram para ele o que ele achava do Rafinha e do Gabigol zoarem o Palmeiras na festa do Flamengo. Aí ele falou, a gente vai ficar aqui debatendo que nem bestas, e daqui uns dias vai estar eles e os jogadores do Palmeiras tomando um chopinho e se divertindo. E a gente vai estar aqui brigando de bobo. Meio que é isso, assim, tipo, eu entendo até o corintiano ficar meio pé da vida com o Andrés, mas eu acho que só ficou por causa da fase do time que não tá boa. Infelizmente não é a primeira vez que ele é flagrado em outros times. Teve uma outra época que ele chegou aí num evento do próprio Palmeiras. Foi no aniversário do Palmeiras, mas aí acho que todos os dirigentes dos clubes paulistas foram convidados, né? Mas inclusive teve até uma situação chata ele lá. Foi hostilizado. Foi. Ali foi um torcedor imbecil. a torcida do Palmeiras ali babaca. E falando pegando o gancho do que o Lucas falou, quem trabalha no meio do futebol sabe disso. Todos os jogadores são amigos. Exatamente. Um zap pro outro ali, ó, vou detonar você no jogo, e depois estão tomando cerveja. Por quantas vezes você já chegou no estádio e, assim, os vestiários dos clubes, eles não têm muita distância, né? Fica aberto, o jogador chega e cumprimenta o outro e brinca e faz aposta antes do jogo, enfim. Tem essa confraternização, eu acho que tem que ter, normal. Mas é que nem eu disse, eu acho que é realmente só pela fase e que aí a torcida pegou mais no pé dele. Aí, falamos agora nesse bloco tanto de São Paulo quanto de Corinthians. No próximo bloco, você não pode perder. Fica ligadinho, vamos falar sobre Palmeiras e Santos, o clássico que aconteceu neste final de semana. E se quiser saber mais sobre a programação do Futebol de Mesa e da Connect TV, sigam nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook, e também estamos com um canal no YouTube, Futebol de Mesa. Procura lá, Futebol de Mesa. E no próximo bloco vai ter uma novidade aí para o próximo programa para vocês que estiverem nos acompanhando nas mídias sociais e também no YouTube. A gente já volta. Eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Quem está preparado? Joga a mão lá no céu! Soy el fuego que... Já voltamos, falei que era rápido, é papum, só molhar as palavras mesmo, molhar um pouco da garganta, que a gente fala demais aí, fica um pouco mais emotivo, né, com as notícias do futebol, principalmente do Corinthians. Eu tava até triste com isso, mas brincadeiras à parte. Você acha que eu vou chorar pelo Corinthians, pelo São Paulo? É aquilo que os meninos estavam falando. Daqui a pouco todos os jogadores estão lá bebendo, confraternizando, e você que está discutindo com seu amigo perde a amizade. Não vale a pena não, pô. Senta do lado ali, vai assistir o jogo junto, tira o sarro. O legal é tirar aquele sarro saudável, aquela brincadeira.
que tinha lá atrás e deixar um pouco de mimimi. Vamos falar agora um pouco sobre o Santos. Roda a vinheta aí. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Santos! Santos de Pelé e Amaury Ricardo. Quando se pensa em Pelé, automaticamente você pensa na Amaury Ricardo. Um grande beijo, Amaury, no coração. Saudade de você. Cara de pau pra caramba. Falar do Santos. Santos que enfrentou o Palmeiras esse final de semana, empate em 0-0, empate sem gols. Muitos acreditavam numa vitória fácil do Palmeiras, mas não veio. Antes da gente falar da partida em si, porque a gente vai rodar daqui a pouco a vinheta do Palmeiras também, vamos falar sobre o Robinho. O Robinho disse que vai baixar o salário e está vindo pro Santos a qualquer custo. Baixar o salário quanto, né? Porque a gente já sabe que o Robinho mesmo aí em fim de carreira não ganha pouco, né? E aquela coisa, eu acho que eu não lembro de um caso de um jogador que foi e voltou tantas vezes quanto o Robinho num clube só, cara. O clube deve estar devendo muito para esse jogador, não é possível uma coisa também, dessa. né? Mas é impressionante, porque é realmente uma relação de amor e ódio, porque sempre quando ele volta, todas as vezes que ele voltou, a torcida adorou, recebeu com festa e tudo mais, mas todas as vezes que ele saiu meio que pelas portas do fundo ali, meio que mal visto e tudo mais, enfim. Mas na atual conjuntura do Santos ali, com as peças que tem, eu acho que seria interessante até pro Gesualdo ali receber um cara que nem o Robinho. E você acha do Robinho voltando pro Santos? Já é uma boa pro Santos, é uma boa pro treinador. O treinador que tá ranzinza com a imprensa, hein? Tá sem paciência. Português aí tá de mal. Hora pois, né? Hora pois. pois tá complicado. Mas a vinda do Robinho vai ser uma boa ali pro ataque do Santos. Já tem o Sanches de um lado. Quem diria, o Sacha, que ficou tanto tempo encostado no Santos, teve a sua oportunidade agora, ali no ataque do Santos, fazendo alguns gols. Desde do final do Brasileirão aí vem desempenhando um bom papel. Eu acredito que na ponta esquerda de origem ali, Robinho, Sacha na direita, o Sanches na direita e o Sacha no ataque, vai dar um trio bom ali no Santos. E o presidente do Santos, né, o José Carlos Pérez, tem revelado constantemente que as conversações entre o clube e o Robinho estão avançando. Não é nada fácil, mas estão progredindo a passos de tartaruga. Quem sabe ele chega para o Brasileirão, né? Então, para o Paulista... O Paulista já não dá mais, Não tem mais jeito, né? A torcida já queria ir pro Paulista, pô. Queria pra ontem, porque quando passa de fase, você pode escrever mais 2, 3 atletas. Pode, mas aquela coisa, ele vai chegar em que estado físico, né? A gente não... Assim, Faz eu tempo que acompanho... eu não vejo foto do Robinho nas redes sociais. Então, assim, por foto ele tá normal, mas faz muito tempo que eu não acompanho futebol turco, por exemplo, né? Então, ver como ele tá jogando é difícil, né? Então... Será que os turcos estão jogando com esse coronavírus aí que não sei, parando o estádio? Não sei mesmo. Pegar o ritmo novamente do estilo de jogo brasileiro vai dar uma sofrida aí. Ele tá lá em Istambul, né? No Basaksehir. Não sei nem pronunciar esse nome. Basaksehir. Ganhando em dólar, vai voltar para ganhar em real. Aquela coisa, né? Ele jogou um tempo na China também. Eu acho que dinheiro não é muito problema dele. Mas aquela coisa, né? Quem não quer ganhar sempre um pouquinho mais. Mas aquela coisa, pegar um jogador do nível do Robinho, se pagar, sei lá, seus 150 mil, tá bem pago, né? Tá ótimo, pago. Pro nível de futebol brasileiro também, eu acho que tá pagando até demais para jogador. Mas acho que tem que ser por aí. Tá super valorizado os nossos atletas. Fazer o quê? É a nossa realidade, tem que ser meio por aí. Super valorizado. O Santos foi na modinha, né? De contratar o Portuga lá, mas infelizmente não foi igual o Jorge Jesus, né? Até agora não tá dando certo, né? Até agora foi o mais do mesmo que a gente encontra por aqui. Mas méritos dele por ter segurado a equipe do Palmeiras, né? Porque no papel tem muito mais nome do que a equipe do Santos hoje. E é curioso, né? Porque eu vendo o primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, eu acho que foi o melhor tempo que esse Santos 2020 teve, né? E mesmo assim não foi o suficiente para fazer pelo menos um gol, né?
Você vê que realmente o Gesualdo, quando chegou, ele falou que o estilo dele era diferente do Jesus, que ele achava o Santos um time pouco equilibrado, que ele queria reforçar um pouco mais o setor defensivo. Acho que, de certa forma, até conseguiu, só que ofensivamente tá difícil. E aí você tem jogadores, por exemplo, como o Soteldo, para mim é o principal jogador do Santos. Para mim ainda não voltou dessas férias, tá meio que em ritmo de pré-temporada, ainda não consegue ser influente como foi no Brasileiro ano passado. E é curioso justamente porque mesmo fazendo o melhor tempo desse ano, o Santos não conseguiu fazer nenhum gol no Palmeiras. Eu acho que assim, a partida poderia ter outros rumos se o Felipe Melo tivesse expulso naquele lance. Sim, merecido. Por favor, né? Convenhamos, o Felipe Melo tem todo esse estigma. Às vezes ele recebe cartão só porque é o Felipe Melo, mas ele reclamou dessa vez que ele não merecia nem amarelo e tá de brincadeira, né? Ele merecia um vermelho direto ali. Talvez com um jogador a mais o Santos conseguisse criar mais coisa, ter mais moral ali, ter uma autoestima melhor e conseguir fazer mais coisas, mas mesmo assim acho que não foi suficiente. E é aquilo que você falou, né? Depois das férias o Soteldo não voltou, o que ele terminou, né? Contra o Ituano, é que aquela coisa, teve Palmeiras. aquela especulação dele ir ou não para o Atlético Mineiro, né? Por uma grana preta, inclusive. E talvez isso mexe às vezes com a cabeça do jogador, né? E querendo ou não, meu, futebol é momento, assim. Se você quebra o seu ritmo ali, às vezes você não consegue voltar. Ou você pode demorar muito, né? A oportunidade passa muito rápido. Então, é muito louco isso, assim. Porque se a gente pegar como exemplo até o Santos, em 2017, quando o Bruno Henrique chegou, jogou muito, muito. Teve uma lesão no olho, voltou em 2018 e não jogou tão bem assim. Tanto que quando ele foi pro Flamengo, nem foi uma grande notícia, assim. Bom, todo mundo viu 2019 que ele fez, né? Então o Soteldo pode ser que ele tenha um tempo ali, um hiato ali de bom futebol. O Santista, acho que ora isso dia e noite que não aconteça, porque ele acabou de renovar o contrato também, né? Enfim, a situação do Santos não tá muito legal, não. Na opinião dos senhores, os senhores acham que tem lugar do Soteldo e o Robinho no mesmo time? Eu acredito que sim. Eu acho que pode jogar Soteldo, Sacha e Robinho, e o Sanches mais atrás, e com Sacha e Robinho se revezando pela ponta, pelo meio ali, porque eu acho que o Robinho não tem mais tanta velocidade como antes. E o Robinho joga mais pela direita, né? E isso que eu ia falar pela esquerda. Exato, mas pode haver uma troca ali. Troca. Tanto que eu acho que a principal chance do Soteldo no jogo contra o Palmeiras foi pela direita. Então, assim, dá pra você fazer coisas interessantes ali com esses três nomes. Será que o quê? O Robinho tá com 35, 36? Por aí. Por aí. Será que tem perna ainda? Então, é curioso, porque você vê tático do Portuga. O Wagner Love no Marcar, Corinthians tá rendendo, né? Fisicamente tá rendendo. Vamos ver. É aquela coisa, eu já fui sincero aqui e confesso que não assisto futebol turco, então não sei como é que ele tá. Mas assim, lembrando da última passagem dele pelo Santos, ele já não voltava pra marcar, né? Ele era... Já não marcava, imagina agora. Então, eu acho que ele vai ser um cara mais centralizado ali, e aí na recomposição defensiva o Sacha deve abrir um pouco mais para voltar, e talvez na transição ofensiva ele pode abrir um pouco mais, o Sacha vir pro meio. Enfim, opções tem. E tem outra, né? O presidente está investindo uma bala aí no Robinho, se tudo der certo, o português que se vire para colocar ele no campo. É ele mais 10. Mas eu acho que pelas peças que tem, eu acho que o Gesualdo vai até agradecer, né? Porque o pessoal, quando o Gesualdo falou, comentaram do português Quaresma, né? Não sei nem se vocês lembram dos bons momentos desde Porto e Barcelona e tudo mais, mas hoje em dia também é um cara que vive pelo nome, né? Também tá no futebol turco consistentemente. Mas enfim, eu acho que o Robinho não desce muito o nível de Robinho Quaresma, acho que tá meio que na mesma. Então, acho que ele agradeceria se o Robinho realmente vier. E depois dessa partida contra o Palmeiras, esse empate em 0-0, o Santos permanece na liderança do grupo com 12 pontos, seguido do Água Santa, que faz uma boa campanha com 9 pontos. A Ponte Preta é o terceiro colocado com 7, e o Lanterna é o Oeste de Itápolis, que não é de Itápolis, é de Barueri, que não é Barueri, que é de Osasco e... É o Oeste. Né? Ninguém sabe de onde vem. É o Oeste. É da região Oeste. Qual região Oeste, eu não sei. Né? É o Oeste metropolitano, Oeste do estado de São Paulo. Por aí. É o Oeste, né? Vamos tentar descobrir, né? Pedir para os nossos repórteres aí, descobrir se o Oeste é de Barueri, se é de Osasco, de onde que vem este Oeste. Vou falar agora do adversário do Santos, falar um pouco do Palmeiras. Vamos rodar a vinheta do Palmeiras e ver o que aconteceu nesse
último final de semana. Que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido em mostrar que de fato é campeão. O time mais caro do Campeonato Paulista, sem dúvida, disparado. A titia Leila aí investe pesado. Investe no Carnaval também, investiu bastante. Mas o Palmeiras não conseguiu passar pelo Santos. Teve um gol anulado, não sei se bem anulado ou mal anulado. Teve uma expulsão que era para ter ocorrido que não aconteceu. E aí já estão falando que esse investimento todo está começando a ajudar um pouco os patrocinadores da Federação Paulista, que também os árbitros já estão parecendo um macacão de Fórmula 1. Já tem patrocínio para todo lado, né? O que vocês dizem dessa partida do Palmeiras? Que o Palmeiras hoje está no grupo com mais pontos, né? Sim, O Santo André é o líder com 19 pontos, depois o Palmeiras com 17, Novo Horizontino com 14. Então, ó, 14, 17 e 19. No grupo A, que é o grupo do Santos, o líder tem 12. No grupo do Corinthians, que é o grupo D, o líder tem 11. Ou seja, o grupo do Palmeiras é o que está mais disputado. E no grupo do São Paulo é o líder, está com 15, ficaria em terceiro lugar ali numa classificação geral. É um grupo competitivo? Não. Por que não é competitivo? Porque ele joga contra os outros times de outros grupos, por isso ele consegue uma pontuação um pouco maior. Mas e essa partida do final de semana? 0-0, os palmeirenses estão tristes. Então. Francisco Rossi Júnior estava se remoendo aí esses dias. Nem apareceu aqui. Nem falou. No grupo do futebol de mesa, você manda mensagem para o Francisco Rossi Júnior. Entra lá no Facebook do futebol de mesa. Ele é palmeirense. Quem mais é palmeirense lá do grupo? Tem mais um Tem palmeirense. o Pepe palmeirense. Fanáticos que estiveram aí, vocês vão acompanhar no canal do YouTube do futebol de mesa, que eles foram visitar a arena do Palmeiras, né? O estádio do Palmeiras. Então pode cornetar os dois mesmo lá nas nossas redes sociais. E aí depois eu vou fazer um sorteio. Por conta e risco, vou sortear. Dia 30 estou de volta aqui para apresentar o programa, hein? Vai ter novidade aí. Pode entrar nas nossas redes de corneta. Corneta com vontade. Mas vamos falar da partida. Eles é que nem Tomé, pô. Eles foram lá ver se tem um Mundial mesmo, a taça do Mundial lá. Porque depois que eles foram lá, não acharam o Mundial. E o Gilmar, uma vez veio aqui, o goleiro do Palmeiras, falou que tem. Falei, ó, Gilmar, você tá de brincadeira, pô, comigo. Mas eu acho que tem que respeitar o Gilmar, enfim, vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo, né? Eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi bem ruim. Bem ruim. O time sem profundidade, eu acho que, enfim, não teve muitas coisas boas ali. Teve o lance do Felipe Melo que deveria ter sido expulso. E aí as coisas complicariam muito pro Palmeiras. E já no segundo tempo, o Luxemburgo deu uma mexida ali, colocou o Rony fazendo sua estreia. O jogador que realmente, para mim, era uma peça que o Palmeiras precisava. Eu acho que, não vou nem entrar em questão de valores ali, talvez tenha sido um pouco supervalorizado na questão de dinheiro, mas, enfim, quem o mercado oferecia no momento era ele, e o Palmeiras foi lá e contratou. Mas eu acho que é uma peça que tem tudo para dar certo, porque só o Dudu, como ponta mesmo, um cara que vai para cima, que tem velocidade, que tem drible, eu acho que é pouco. Eu acho que o Wesley e o Gabriel Verón, que são os meninos da base, que também jogam ali pelas pontas, tem muito potencial, mas ainda não estão prontos para vestir a camisa como titulares e resolverem o problema. Então acho que o Rony pode ser esse cara. Sim, o time melhorou muito com a entrada dele, o Palmeiras criou muito mais no segundo tempo. E eu estou gostando de ver assim como o Luxemburgo está dando algumas respostas que ainda realmente entende de futebol, né? Ali na hora do vamos ver, assim. Quando o Palmeiras anunciou a chegada dele, eu achei que seria só mais um trabalho ok, mas está se mostrando ali que talvez dentro das possibilidades do mercado brasileiro de técnicos fosse realmente uma das melhores, porque junta essa coisa ofensiva com um cara já mais experiente para lidar com aquele monte de cara mais cascudo. Mas duas peças que têm me chamado a atenção é justamente o Luxemburgo ter colocado o Zé Rafael como um segundo cara de meio campo ali. Eu acho interessante porque para mim ele não tinha
nem velocidade, nem muito drible para jogar pela ponta esquerda, como ele vinha jogando. Então ele era pouco efetivo. Às vezes que ele cortava para o meio e tentava alguma coisa, era quando ele saía melhor. E ele jogando pelo meio de frente pro jogo, acho que tem sido interessante. E para mim a contratação do Vinha, que era um cara que particularmente eu não conhecia, o lateral esquerdo. E depois que o Palmeiras anunciou a contratação, fui atrás para descobrir quem que era esse jogador. E para um lateral esquerdo ser premiado como o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, eu falei, pô, tem coisa boa aí, né? E jogando você vê que o cara realmente é bom. Para mim, acho que vai tomar conta da posição ali do Diogo Barbosa e do Vitor Luiz, porque comparando o futebol dele com o dos dois, ele é muito mais completo, um cara alto, um cara rápido, defensivamente muito bom e que tem um vigor físico excelente, não tem medo de dividir bola, aquele futebol uruguaio que a gente conhece e gosta, né? E ofensivamente ele aparece muito bem, ele não é um cara que chega na linha de fundo para cruzar, mas ele é um cara que quando ele avança, ele corta um pouco pro meio e dá opção. Por exemplo, agora com o Rony, como um ponta chegando na linha de fundo, é uma opção para talvez cruzar para trás ali. O Vinha fez bastante gol no Nacional na temporada passada. Então, vejo boas perspectivas aí para esse Palmeiras de 2020. Gessé, Luxemburgo no Palmeiras já está conseguindo colocar a sua filosofia de trabalho? Ou é aquilo? Os jogadores entraram, mostraram um pouco de serviço para o treinador novo, que estava chegando, porque contra a partida contra o Santos, num 0x0 ali, que todo mundo esperava no mínimo uns 2x0, né? Só antes de você falar, estamos falando aqui no meu ponto. Eu falei para vocês cornetarem aí os dois, né? O Pepe e o Francisco Rossi Júnior. Estão falando aqui que o Lucas Straioto também é palmeirense. Eu torço pro Audax. Então, pode cornetar os três, tá? Acabaram de falar aqui. O Lucas também. Vamos lá, Gessé. Partida de ontem aí, você acha que o Luxa está conseguindo desempenhar? Olha, eu fico imaginando a dor de cabeça do Luxemburgo. E eu já acho diferente. Eu acho que não é o técnico que veio para mostrar o serviço. Os jogadores têm que olhar a história do técnico. Não. Só complementando. Os jogadores, nos primeiros jogos do Luxa, o que eu quis dizer foi o seguinte, que os jogadores entraram com mais vontade para mostrar serviço para o treinador. Já Isso. Conhecendo o Luxa. Concordo com você, porque a filosofia de trabalho dele é um cara já gabaritado, já entre aspas, no dito popular, macaco velho do futebol. Mas ele está provando, por A mais B, que fazer o básico, você não ficar inventando muito, você faz um bom trabalho. Hoje ele tem o luxo que a titia dá para ele, de ter um Lucas Lima da vida no banco ganhando 1 milhão por mês. Entendeu? Então, assim, ele é um time que tem uma estrutura boa, hoje falando. Infelizmente, não está agindo à altura do que a gente vê de jogadores no papel. Mas imagine você, depois que esse trio... Eu acredito que vai dar muito certo. William Bigode, Dudu e Rony. Olha que trio. Pra dar, correria do começo ao fim do jogo. E correria com qualidade, né? Com qualidade, Exato. com qualidade. Além do mais, você citou esses três aí, e essa coisa de dor de cabeça pro Luxemburgo, acho que todo técnico quer ter isso, inclusive o Luxemburgo, nos últimos times que ele passou, ele não tinha tantas O Thiago opções Nunes assim. que o diga lá no Corinthians. Pois é, ele tem um cara, por exemplo, que me chama muita atenção jogando também, mas que talvez não é muito falado porque não faz muito gol, que era teoricamente o que ele deveria fazer, que é o Luiz Adriano, que é o centroavante, ele usa 10 ali, mas é o centroavante. Mas é um cara que, quando ele recebe a bola, ele faz um pivô muito bem. Ele tem um toque muito refinado, ele consegue praticamente armar o ataque do Palmeiras. Acho que o William Bigode está fazendo um excelente começo de temporada, muito graças ao Luiz Adriano jogar junto com ele também. Porque ele dá muita opção para o William. Ele se movimenta bem quando ele sai da área, o William consegue infiltrar, ele mete bola, enfim, ele faz um fuzuê ali. Ele não tem feito muitos gols, o que é uma pena, e o que o centroavante precisa fazer no final das contas, mas é um jogador que realmente tem muita qualidade. Eu acho que o Luxemburgo vai revezar muito entre esses quatro, né, que é o Rony, o Dudu, o William e o Luiz Adriano. Acho que vale a pena citar nesse nome aí, que não é muito lembrado, mas se você vê taticamente o que ele consegue fazer, ele é diferenciado. Eu não sei se ainda tá jogando no Palmeiras o Veiga. Sim, foi titular contra o Olha, Santos.
Não sei se jogaram junto também na época de Atlético Paranaense. Mas é um cara que eu acho que a camisa pesou muito para ele. Ele não tá desempenhando o futebol que ele desempenhava em 2018 no Atlético Paranaense. Eu gostava muito do futebol do Rafael Veiga. Hoje em dia... É o estilo, né? É, isso que eu ia falar. Eu acho que assim, no Palmeiras, tanto com o Filipão quanto com o Mano, acho que nenhum meia rendeu. Assim, nem ele, nem o Lucas Lima, nem Guerra, enfim, nem ninguém. Porque o jogo não passava tanto pelo meio, não era um futebol muito cerebral, né? E aí não passava tanto pelo meio assim. E inclusive eu acho que no Atlético, o jeito dele jogar era um pouco diferente, que ele era muito mais um meio atacante do que um meio armador, mais pensante, assim. Era aquele cara que vinha de surpresa. Isso, mas ele não jogava pelas pontas, ele jogava centralizado mesmo. Tanto que o Luxemburgo tentou ele pela ponta e não deu muito certo. Mas ele é um rapaz que eu acho que deveria ter mais oportunidade esse ano, sim. Eu acho que o começo do Lucas Lima foi melhor do que o ano passado, embora não seja muito difícil de acontecer. Mas eu acho que o Veiga é um rapaz que poderia ter mais oportunidades no são meio do dois, campo. né? O Veiga e o Zé Rafael também. O Zé Rafael, se você for ver, levava o Bahia nas costas. Pois é. Parece que tá pesando, né, a camisa. Pesa. É que agora o Zé mudou de posição, né? Ele jogando como um segundo homem de meia ali, como um segundo volante praticamente. Ele ainda tá tendo que se adaptar. Eu acho que já melhorou o nível de futebol dele. Mas aquela coisa no Bahia, as funções táticas dele eram muito mais focadas para o ataque do que para a defesa, né? Era mais do que a armação. Ele era um cara mas aí não adianta você trazer um atleta, você traz um jogador que se destaca num determinado clube jogando como meio atacante e usa ele em outra posição que ele não vai render, né? O pior do Zé Rafael é que quando ele chegou, eu acho que ele sentiu mesmo, porque justamente quando ele jogou na posição dele não foi bem. Eu acho que também porque ele tinha mais opções, mais funções defensivas. Mas mesmo assim, acho que deveria jogar mais do que jogou quando chegou. E agora o Luxemburgo está reinventando ele como um segundo homem de meio campo. E eu acho que tem mais condições de dar certo, porque pelas oportunidades que ele teve jogando na posição que ele se destacou no Bahia, ele não foi bem. Então acho que ou ele se adapta agora a uma nova posição ou não vai conseguir jogar. Vamos falar um pouquinho sobre os próximos jogos. Né? A 9ª rodada, que tem início na sexta-feira, na próxima sexta, já tem Ituano e Guarani, Santo André e Oeste, Palmeiras e Ferroviária, no sábado já. Aí tem o Novo Horizontino recebendo o Corinthians, Santos recebendo o Mirassol, Água Santa e Inter de Limeira. Inter de Limeira, o treinador é o Elano, não é? Exatamente. É o Elano. Vai visitar o Água Santa. Botafogo recebe o São Paulo lá em Ribeirão. Ponte Preta e Red Bull Bragantino no Moisés Lucarelli, a casa dos dois, que era até o ano passado. Dividiam o mesmo estádio. Esses são os jogos do próximo final de semana, a próxima rodada, a 9ª rodada. E vamos colocar a classificação na tela? Coloca a classificação aí. Eu vou falar aqui, ó. Grupo A tem a liderança do Santos com 12 pontos. O Água Santa é o segundo com 9. Ponte Preta, terceiro com 7. E depois vem o Oeste. No grupo B, Santo André, 19 pontos. Palmeiras, 17. Novo Horizontino, 14. E o Botafogo, 5 pontos, é o lanterna do grupo. No grupo C, o São Paulo lidera com 15, seguido do Mirassol com 10, o Inter de Limeira com 9 e o Ituano também com 9. Inter e Ituano, os dois com 9 pontos. O grupo D, o Bragantino lidera com 11, Guarani com 10, Ferroviária com 9, Corinthians também com 9. É o lanterna, na tabela aí está ao contrário, mas ele é o lanterna, devido aos cartões recebidos, a nova regra aí da Federação Paulista. Maravilha aí a tabela. Campeonato Paulista, Paulistão, falamos tudo. Paulista 2, tem alguma notícia? Estreou, o Audax? O Audax empatou com o Monte Azul, né, que é o líder do campeonato, e que foi vice-campeão da Série A3 ano passado, perdendo justamente pro Audax. O Audax acho que está na 12ª colocação. Eu acho que tá tendo muito mais empates do que vitórias e derrotas. Acho que tá faltando um pouquinho mais de capricho ali na hora das finalizações. E o Audax que mantém praticamente a mesma base do ano passado. Todo elenco. Tanto de comissão quanto de jogadores ali. Acho que as únicas perdas ali são dos zagueiros, né? Dos jovens zagueiros. O Lucas Andrade, que foi pro Atlético Paranaense, e o Bruno, que infelizmente está machucado, teve uma lesão séria
na temporada passada, e aí trouxe alguns zagueiros ali para se reforçar, mas de resto é praticamente o mesmo time, né? E muito jovem, tanto que ano passado a média de idade era de 23 anos, e você ter um time com uma média de idade baixa, assim, para encarar uma Série A2 não é fácil, né? Então, acho que o Audax ainda está sentindo a Série A2, sentindo como que joga essa competição, mas acho que está ali no meio da tabela, não está comprometendo muito, mas também não está prometendo demais. Tá Próximo comprometendo jogo sim, rapaz. É pedreira, né? O próximo jogo, Aqui, Portuguesa, ó, né? pega a Portuguesa. A tabela, não é Portuguesa não, viajou agora, já vejo aqui. Falar a tabela da Série A2, tabela não, a classificação. Monte Azul é o líder, 18 pontos. Depois vem a Portuguesa Santista, 17, São Bernardo, 17, 15 de Piracicaba, 15, Taubaté, 14, Atibaia, 13, Juventus e São Caetano, 12. Seriam os 8 classificados. Depois vem Sertãozinho com 12, Rio Claro com 11, Portuguesa 11, Osasco Audax é o 12º colocado, com 10 pontos. Atrás dele tem o São Bento com 9, Penapolense com 8, Red Bull com 7 e Votuporanguense com 6. Ou seja, o Red Bull, que é o primeiro da zona de rebaixamento, está com 7. Uma vitória, pelos números, já encosta com o mesmo número de pontos. Então tá perigando. Né? As próximas rodadas, só confirmando aqui, eu sei que o Audax foi viajar, porque eu já estava falando com o Jefferson Romário, que é o goleiro, e aí eu convidei ele, inclusive, para vir participar do programa. Pô, eu estou indo viajar hoje, estamos embarcando. Eu falei, não, então fica para o próximo programa. Estou puxando aqui, mas é aquilo que você falou, Lucas. Manteve a base, mas não está conseguindo dar sequência. Pela experiência, Gessé, campeonato de Série A2 é diferente, o da A3 é diferente, o da Bzinha é diferente também, porque todo mundo quer mostrar serviço. Eu acho mais difícil hoje, não comparando o nível de cada time, mas o mais difícil hoje é a Bzinha, que é a segunda divisão. O jogador tem que dar a cabeçada até no chão para poder vir para uma primeira divisão, que é uma Série A3. Muito mais equiparado o nível também, né? Embora, que nem a gente estava falando, ano passado eu acompanhei de perto a Série A3, e o nível também era muito equiparado, assim, né? O Audax, só complementando, vai pegar o Votuporanguense lá em Votuporanga. Ou seja, já é uma chance aí de dar uma escapada dessa ele zona. Ele já joga amanhã, aí. Já no dia 4, né? Já joga dia 4, amanhã. É uma briga praticamente. Então escapa ou escapa. Porque senão aí já vai ter um time encostando aí, né? Então um difícil duelo aí para os comandados do senhor Robélio Cavalinho. Roberto Cavalinho. Robélio Cavalinho. Robélio. Que nome bonito, hein, Gessé? Qual é o nome do seu filho? Robélio. Ele, para quem não tá ligando a imagem, ele é irmão do grande Roberto Cavalo, né? Foi auxiliar dele por muitos e muitos anos. Por isso que é o Cavalinho, né? Exatamente. Não tem jeito. E o Grêmio Osasco, Série A3? Rapaz, eu tenho acompanhado muito pouco Série A3 agora. Eu sei que o Grêmio Osasco não tá muito bem. Esses últimos... Não tá muito bem. Para ser honesto, eu nem sei como tá a gestão do Grêmio Osasco. Eu não sei quem está cuidando do Grêmio Osasco. Onde que está a sua sede, onde que está treinando. O Grêmio Osasco, ele foi arrendado, né, ou alugado, ou como quer que seja, para um grupo de investidores de Hortolândia. Ele ainda está lá. Está lá. Esse grupo de investidores é o mesmo que tomava conta da carreira do Paulinho, quando o Paulinho saiu do Audax e foi para o Corinthians. Né, então, é da cidade de Hortolândia. Não é da cidade, é um grupo de empresários que toma conta e aí usam a estrutura aqui, treinam lá. Assim como o Osasco Futebol Clube também foi arrendado. Foi embora, né? Porque não vai mais jogar em Osasco, vai jogar em... Não, jogar ele joga em Osasco. Não, joga no Liberate. Saiu a tabela da federação, não vai poder mudar agora. Então, porque pelo que eu estava vendo, a cidade não poderia comportar 3 times, né? Isso, mas aí o que eles estão fazendo? Ele é de outra cidade, vamos dar a informação por completo, ele foi para Santana de Parnaíba. Exato. Aqui do lado, o Edmilson, tetra campeão mundial pentacampeão mundial pela seleção, tem uma equipe de futebol lá, montou e pegou o Osasco. Como ele pegou, não sabemos. Se foi arrendado, se foi alugado, se foi comprado. Então provavelmente vão entrar com a documentação para mudar o nome da equipe também, que vai ser Parnaíba, né, Futebol Clube. Com o apoio da prefeitura, né? Com o apoio da prefeitura, do prefeito do Elvis César. E saiu a tabela. Então, nessa tabela desse ano, a Série B,
a Bzinha, né, conhecida, que é o Sub-23, vão mandar os jogos ainda como Osasco Futebol Clube no estádio Liberate. O que eles podem tentar fazer? O time de Santana do Parnaíba, como lá ainda não tem estádio, e para você montar um time de futebol na federação é obrigado a ter estádio, eles ainda não têm, então eles alugaram, entre aspas, o Osasco e vão mandar os jogos em Osasco como se estivessem alugando o estádio. Então o time não é da cidade, mas pode jogar, por isso que pode comportar três times. Mas já se prepara que daqui a um tempo não estará mais em Osasco. Não estará em Osasco, também não sei se o Grêmio Osasco fica, se o Audax fica, é um vai e vem do mercado aí. O importante é que a informação do mundo do futebol, você fica sabendo aqui no Futebol de Mesa, acompanha as redes sociais, Facebook, o Instagram. Eu falei Instagram, mas já me puxaram ali e falaram o Instagram. Não sei por que essa pronúncia diferenciada. Eu ia falar outra palavra, mas depois vão falar que é preconceito e tal. Essa pronúncia diferenciada. Tem também no YouTube. O YouTube tem alguns vídeos legais. A equipe fazendo algumas matérias fora daqui, indo conhecer o estádio do Palmeiras. Fizeram um jogo festivo das escolinhas de futebol do Santos. Lá você pode acompanhar toda a programação fora da Connect TV. Vai agradecer aí todo o apoio da equipe, né? 1001 utilidades dessa nossa equipe, que é nota 10. Me despeço aqui de vocês hoje, vou agradecer a presença. Lucas Straioto, obrigado pelo programa. Volte sempre, dia 30 de março eu estou escalado de novo. E você que estiver acompanhando e cornetando, quem sabe pode fazer parte aqui da cadeira como um dos nossos comentaristas. Quem sabe? Vai lá, pode cornetar os palmeirenses, os São Paulinos, corintianos, santista, todo mundo que você quiser. Entra lá nas redes sociais, siga, curta e cornete à vontade. Obrigado, Lucas. Próxima vez a lasanha. Tá, tentarei convencer a minha já tá dona convencida. que terá que fazer. Mas enfim, eu que agradeço, Alessandro, agradeço ao Gessé, a todo mundo que acompanhou aí esse futebol de mesa. E ansioso aí já pela próxima participação, que a sua escala é dia 30, mas estaremos separados porque a minha é dia 26, então... Mas não seja por isso, a lasanha você me fala que tá pronto. Tem iFood agora? Tá bom, pensarei no seu caso, Gessé Brito, obrigado por tê-lo aqui do nosso lado nesse programa. Não tinha feito ainda um programa com você, é uma honra para mim estar aprendendo um pouco. A honra é toda minha. Com esse corintiano aqui, louco demais. Obrigado, seja bem-vindo e espero você numa próxima. Eu que agradeço você, Alessandro, agradeço o Lucas e agradeço a oportunidade que o Almauri nos deu. Que nem você falou, Alessandro, cornete, participe do programa, que é muito importante. Eu era um mero telespectador, mas todo dia eu tava ali. Tava cornetando, tava falando, participando, até que recebi um convite do Almauri e estou aqui hoje. Então, só tenho a agradecer a casa e dá tempo de mandar um abraço? Claro! Gostaria de mandar um abraço aí pro Leonardo, do canal O Corintiano. Aquele ali sofre, bicho. Meu Deus do céu. Eu me preocupo com o coração daquele menino, que é difícil. Leonardo, tá aí o abraço, tá registrado. E o Manuel Uniformes, lá da Vila Menck também, meu amigo, que tá me assistindo agora, eu tenho certeza. Muito obrigado aí pela audiência e a minha família e amigos no geral. Mandar um abraço também, não podia deixar de mandar para os meus amigos do serviço, lá da Proxer Telecom. Esse jabá vai sair caro, viu? Vai sair caro. Pessoal, o programa está encerrando. Obrigado pela participação. Obrigado por estar aí aguentando a gente durante essa 1h10, falando muita informação sobre o futebol e também muita bobeira que a gente fala. Este foi o programa de número 101. Obrigado a todos, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.